Que bom ver vocês. Eu acho que é a única forma que a gente tem de fazer uma aula, pelo menos parecida, né, com a da aula presencial, seria dessa forma, né? Não tem outra. Pessoal, queria dizer para vocês que estou imensamente feliz de estar de estar ministrando essa segunda aula. Eu dei uma aula ontem, foi show. Ela é rápida, não tem muito papo, senão eu tenho que editar um monte de coisa depois, né? É mais um bate-papo, porque a aula mesmo vai ser na semana que vem, né? Então, eu vou me apresentar aqui, sou o professor Serginho, mais conhecido pela gurizada como mestre dos magos, né? E a maioria da turma 20 do ano passado eu conheço, mas tem outras turmas juntos, que é N, que é oriundas da 10 e 11 CN do ano passado, do curso normal, onde eu dou o mesmo conteúdo, por isso eu vou fazer uma aula só, né? E a turma 81 e 82, que é do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos da Noite. São pessoas experientes que já passaram por tudo nessa vida, ou não, ou simplesmente resolveram fazer agora, com 18 anos, o EJA, por isso chamado de Educação de Jovens e Adultos, um ajudando o outro. Turma 20 da manhã é oriunda da 10, 11, 12, 13, 14, né? São alunos que foram pescados e colocados na turma 20. E a turma 181 e 82 são alunos que vieram da 71 e 72, né? Totalidade 71 e 72. Eu trabalho com metodologia, né? Um método recursivo do físico Richard Feynman, né? E hipóteses fracas do russo Led Davidovich Landau. Tá? O que consiste nisso? Eu proponho uma ideia, né, um tema, e aí vou perguntando para os alunos, vão lembrando coisas do passado escolar de vocês, e a gente vai montando um novo conhecimento, né? Vou dar um exemplo bem prático disso. O triângulo retângulo, vou botar ele depois aqui. Tá? O que ele tem? Ele tem o cateto adjacente e um ângulo, né? E um ângulo, esse ângulo aí, o cálculo, o seno dele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essas coisas vocês tinham lá no ensino fundamental, não é? Então, a gente está buscando, para poder trabalhar com trigonometria, para poder trabalhar com um círculo trigonométrico, a gente está buscando esse conhecimento que vocês têm lá do passado. Primeiro, vamos começar simplesmente com triângulos, né? O que são triângulos? Equilátero, isósceles, né? Escaleno. O que são triângulos? Né? Isso aí são coisas que vocês têm lá na cabecinha de vocês há muito tempo, né? O que são triângulos? Bom, e depois, o que são ângulos? Né? Abertura angular. Isso é ângulo, né? O que é uma circunferência? Quem nunca andou de bicicleta? Uma circunferência. Então, eu vou pescar coisas que vocês lembram, né? São chamados de subsunsores, né? São elementos que vocês têm do passado escolar dele ou da vida de vocês. Quem não andou de moto ou de bicicleta, ou uma roda de um carro, o círculo. Então, ó, eu sei o que é um círculo, né? Porque eu já andei de bicicleta. Raio, o que é raio? Né? Sai do centro da circunferência e vai até a roda. São elementos que eu vou buscar do conhecimento de vocês para
poder desenvolver um novo conteúdo, que é o conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que é a parte da circunferência. Entenderam isso? Então, o roteiro do Richard Feynman, né, ele fala o seguinte: primeiro, a gente lança um tema. Né? O tema seria circunferência. E aí, a gente vai falar sobre esse tema com alguém. Vocês vão conversar em casa, vão conversar com os colegas pelo WhatsApp ou outra rede social sobre aquele tema. Né? Vão praticamente dar uma aula para a família de vocês ou para os colegas sobre aquele tema. Né? Depois, vocês vão analisar essas ideias, esse tema que vocês desenvolveram, e retornar ao começo, dar uma olhada como é que ficou, né, reduzir, né, fazer um resumo daquilo que vocês se lembraram e retornar ao tema novamente sobre circunferência, já agora com uma nova ideia, né? Ah, peraí, agora eu sei o que ele quer dizer. Né? Eu propus para as gurias da 20CN que elas me falassem sobre o triângulo retângulo. Né? E o que elas sabem sobre o triângulo retângulo, sobre Pitágoras, né? E depois que elas me falaram sobre isso, como elas enxergariam, né, esse triângulo dentro da circunferência. Então, a proposta que eu fiz, né, já pensando nesse roteiro recursivo do Richard Feynman, eu coloquei uma imagem de um círculo, tá, no trabalho de vocês, com o sistema cartesiano, né, com o centro coincidindo com o centro da circunferência. Né? Fiz ali essa imagem. Aí eu perguntei, né, para que vocês desenvolvessem ali, digitassem naquele texto mesmo, essa é a atividade. Sobre o que vocês conhecem sobre aquilo ali. O que impressiona vocês aquela imagem, né? Ah, um círculo, vai, conheço da roda da bicicleta e tal. E essa cruz aí, o que é essa cruz? Ah, peraí, lá no início do primeiro ano, lá no nono ano também, o professor me ensinou sobre os eixos X e o eixo Y. Né? Ah, peraí, eu sei mais uma coisa, para cima é positivo, para baixo é negativo, do zero. Ah, para direita é positivo, para esquerda é negativo, do zero. Né? Então, essas coisinhas, esses elementos que eu gostaria que vocês me colocassem no papel, naquele documento mesmo, não precisa ir pegar um outro documento ali. Não, é esse mesmo que eu quero. Tem que escrever ali mesmo, naquele documento, entenderam? Sobre as impressões que causam em vocês aquela imagem ali. A roda da bicicleta, a cruz, e aquele triângulo que tem lá dentro, que aí tem tudo a ver com o triângulo retângulo, né? Por que retângulo? Essas coisas, né? Tem que ter um ângulo de 90 graus, a abertura dele, né? A abertura angular. E aí, aquilo, cateto oposto, adjacente, quem é hipotenusa, é uma das coisas que eu briguei tanto com as gurias. Briguei, não. Fez parte, né, do roteiro recursivo do Feynman, através dessa hipótese, né, do círculo trigonométrico, vocês me indicarem o que seria a hipotenusa no círculo. Demorou, mas elas conseguiram, elas me disseram quem é. Eu quero iniciar o conteúdo com base nisso que vocês vão me apresentar nesse trabalho aí, sobre o conhecimento que vocês têm do passado escolar de vocês,
né? A visão que vocês têm dessa figura aí, que eu coloquei no trabalho, na atividade. Primeiro, preciso saber se vocês lembram de alguma coisa sobre triângulos, né? Triângulo retângulo. Tem que saber o que é um triângulo retângulo. Tem que saber o que é um cateto oposto, o que é uma hipotenusa, né? E depois, claro, esse conteúdo não é do ensino fundamental e nem do primeiro ano, pegar esse triângulo e colocar ele dentro do círculo trigonométrico. Tá? Que aí a gente vai ter, né, esse movimento do que eu falei para as gurias do curso normal, do raio, né, em torno da circunferência. E esse raio é sempre o mesmo, que é chamado de hipotenusa. Então, quem vai se modificando é o triângulo retângulo. Ele vai se modificando, né, e vai tendo valores diferentes, né, de seno e cosseno. Algumas meninas falaram em seno sendo o eixo Y. Não, ele está no eixo Y. O cosseno é o eixo X. Não, ele está no eixo X. Então, ele vai ser um valor ali, ó, ele é, né, do valor do raio até zero. Sempre, no caso do cosseno, né, ele vai diminuindo e vai aumentando. A mesma coisa do outro lado, conforme um aumenta, o outro diminui, né? E aí, o seno vai aumentando ou diminuindo. E o limite dele é justamente o tamanho do raio. Quando ele chegar a 1, ou seja, o tamanho do raio, no caso, o cosseno vai ser zero, né? No caso do seno vai ser 1 e o cosseno é zero. A gente utiliza o número 1 justamente para o cálculo ficar mais fácil, né? Mas o raio tem qualquer valor. Para efeito de cálculos para a gente da matemática que a gente está estudando, imagina se a gente colocar sempre um valor para o raio, aí daria problema, né? A gente teria que sempre multiplicar por esse valor desse raio, né? Por isso que a gente sempre dá o valor da unidade 1, né? Mas, claro, o valor sempre se modifica. Outra coisa que não se modifica é o número π, né? Que também é importantíssimo saber o número π, que é 3,14, tem qualquer calculadora, e aí tem até filme sobre isso, né? Tem até filme sobre o número π, e ele vai ser importantíssimo, essas coisinhas assim, vocês podem colocar lá nesse texto aí que eu coloquei como atividade, tá? Essa seria a nossa atividade dessa semana. Semana que vem, sim, nós vamos começar a trabalhar com conteúdo de circunferência. Isso, do tigre, Lucas, muito bem. Exatamente. Esse filme aqui, ó, enquanto eu tomo chimarrão, vocês falarem alguma coisa, né, sobre o conteúdo, tá? E sobre também outras coisas que vocês queiram, né, porque depois eu edito. Alguém que tem alguma dúvida aí? A Brenda está quase dormindo, já tomou café, já comeu até o cereal dela, o pijaminha dela ali, do Mickey. Ah, é isso aí mesmo. Beleza. Cara, é muito cedo, 9 horas, né? O problema é que eu tenho outras aulas para dar e vocês foram contemplados com esse horário maravilhoso, né? Madrugaram, né? Muitos acho que já estão até na cama ainda. Esses que estão escondidos aí é porque estão debaixo dos lençóis escutando a minha aula. Já tomou o teu café da manhã? Salve! Ô, Sor, Oi! Quem eu queria fala? só fazer uma pergunta. É a Eduarda Lopes. Assim, tu disse que o nosso trabalho tem que caber naquela folhinha que tá lá no Classroom com a Não, imagem, mas se não couber lá. não, ele é uma folha eterna. Tu pode escrever à vontade quantas folhas tu quiser, 1000 folhas até. Conforme tu vai escrevendo, vai abrindo. Ah, tá. Achei que só ia caber naquela ali. Eu tava preocupada. Fiquei, não Não, tem uma não, mochila para escrever.
escrever. Se tu quiser, pode fazer até um artigo ali, né? Um livro, não tem problema. Meu cabelo tá descabelado, mas eu estou esperto, eu botei essa touca aqui, né, para que o pessoal não veja que eu estou descabelado. Essa aula que eu dei agora, falando sobre essa atividade que a gente está começando, vai estar lá no Classroom. conteúdo do ensino médio, segundo ano. Ele é assim, ó, começa com círculo trigonométrico, né? Depois vem a parte de matrizes e determinantes, geometria plana, essa aqui, ó, e depois aqui, geometria espacial, com seus cilindros, seus cubos, né? Seus prismas hexagonais, né? Esse que está na minha mão aqui, também a esfera, né? E a pirâmide, olha, uma das figuras mais lindas é a pirâmide. Esse é o conteúdo do ensino médio segundo ano, tá? E eu não vou deixar de dar para vocês todo esse conteúdo, tá? Um abraço, né? É uma pena, é só um abraço virtual mesmo, né? Com esse negócio desse vírus aí, a gente não pode ter aula presencial, né? Hasta luego.